Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Muito bom dia, queridos ouvintes, amigos da Rádio Londrina. Estão sintonizados conosco para mais um programa Além da Vida. Agradecemos a companhia, as boas vibrações que certamente virão a nosso favor neste momento. E vamos então iniciar o nosso programa, como sempre fazemos, ouvindo a mensagem preparada pela Federação Espírita do Paraná através do seu programa Momento Espírita, que hoje nos traz a mensagem A Tecnologia. Nós vamos ouvi-la e já retornaremos. Desde o final do século XIX, houve um grande avanço tecnológico. Isso ninguém pode contestar. O homem venceu os espaços e chegou à Lua. Construiu máquinas capazes de reduzir as distâncias entre os continentes, entre as nações. Descobriu a cura de enfermidades até então tidas como incuráveis. Conseguiu erradicar da face da Terra doenças que dizimavam vidas. Embora todo o progresso tecnológico conseguido, o homem não logrou sequer minimizar a saudade, preencher a solidão, acalmar a ansiedade, evitar a dor, a doença e a morte. Conquanto a humanidade avance a passos largos na conquista de melhores condições de vida, de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos, de vestuário, de outras tantas conquistas, não consegue deter a onda de violência que apavora os seres. Não consegue erradicar o preconceito do coração do homem, a revolta dos povos vencidos, as catástrofes de toda a ordem que assolam as nações. É de nos perguntarmos por quê? Por que tanta miséria moral diante de tantas conquistas intelectuais? A resposta é simples. Os benfeitores da humanidade respondem com clareza em O Livro dos Espíritos que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas que o moral nem sempre o segue imediatamente. É preciso que os povos se tornem civilizados e não apenas povos esclarecidos. Na busca desenfreada de melhores condições de vida no campo material, o homem esqueceu de voltar a sua atenção para ele mesmo, enquanto figura principal dessa engenharia toda. São importantes as conquistas intelectuais, porque as morais devem vir depois. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e o mal e optar pelo bem. Basta que uma virtude brote no coração do homem. A piedade, que é o embrião da caridade, quando o homem se detiver diante do sofrimento alheio e lutar por solucioná-los, então ele descobrirá naturalmente o caminho que o conduzirá à felicidade. Essa é a orientação espírita. Só lograremos a nossa própria felicidade fomentando a felicidade do próximo. Se somos todos irmãos, não podemos admitir que sejamos felizes vendo os demais padecendo fome e frio, sem possibilidades de educação, de crescimento, de um lugar ao sol. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, nada faltará a ninguém. Todos terão, pelo menos, o necessário para viver. Você sabia que a inteligência é poderoso instrumento para fomentar o progresso da humanidade? Deus quer que as pessoas inteligentes usem a sua inteligência para o bem de todos e não para esmagar os mais fracos. E você sabia que por mais inteligente que seja o homem da Terra, seu saber tem limites muito estreitos e restritos ao nosso planeta? Por esse motivo, ninguém tem o direito de envaidecer-se pela inteligência, pois a Terra representa um grão de areia diante do universo infinito.
Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Muito bem, queridos amigos, ouvintes, estamos de volta. Eu só gostaria de explicar que eu estou hoje no terceiro domingo, né? Porque no domingo anterior, devido a um probleminha no meu automóvel enquanto eu vinha para cá, eu não pude participar e o Miguel teve que fazer as honras sozinho, né, Miguel? Só com a Michela, né? Mas enfim, deu tudo certo. Aliás, no mês passado e esse mês, no segundo domingo também eu não pude vir. Mas agora estou aqui. E tá aqui o Miguel do nosso lado, o nosso Coringa, né? Que serve para atender todo mundo, né, Miguel? Obrigado aí por tudo que você fez. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cacá. Amigo ouvinte que conosco compartilha desses momentos de estudo, de oração, né? É sempre uma alegria estarmos reunidos, né? E estar na presença do Paulo sempre é muito bom. Às vezes, contratempos fazem que fisicamente a gente esteja separados, mas nunca desconectados, né? Em pensamento, em sentimento. Paulo sabe que é um amigo querido, que está nas minhas preces, como você, amigo ouvinte, né? Que acompanha o nosso programa. E nós oramos por todos vocês, porque nos dão a sustentação também para seguir trabalhando, né, Paulo? E seguir estudando temas tão importantes quanto este que a gente viu hoje, né, do Momento Espírita. E eu já vou emendar o comentário, né, Paulo? Eu ficava pensando, na hora que a gente viu o tema ali com o Cacá, a tecnologia, né? Eu falei, mas o que esse tema tem a ver com o cristianismo, né? Ou com o espiritismo, né? Que o espiritismo é uma doutrina cristã, né? Segue os ensinamentos do Cristo, atualizados pelos espíritos superiores e coordenados pelo próprio Jesus, né? O Espírito de verdade. E é muito interessante, Paulo, eu pensava aqui, né? Ele fala de tecnologia e olha que eu cheguei aqui à conclusão. A gente não sabe das mensagens antes, né? A gente ouve ela ao mesmo tempo que vocês estão ouvindo também na rádio. Mas para mim, eu lembrei da primeira parte do Livro dos Espíritos, onde nós temos ali das causas primeiras, né? Então, Deus, Espírito e Matéria. E aí me veio essa tecnologia fantástica oferecida pela divindade, pelo nosso Pai Criador, né, que é o nosso corpo físico, né, que é uma verdadeira máquina que nós temos à disposição para usar aqui na Terra, né? Então, para cumprir o nosso planejamento reencarnatório, né, para desenvolver as virtudes, trabalhar os vícios e as imperfeições, enfim, ser feliz. E quando a mensagem começa dizendo, né, desde o final do século XIX, né, final do século XIX, nós tivemos esse desenvolvimento tecnológico monstruoso, né, Paulo? Nós não podemos esquecer que foi no final do século XIX que se apresentou o Espiritismo como filosofia, como ciência espiritualista, né? Dando mais orientação a nós, espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda onde predomina, a gente comentava ali antes do programa, né, onde predominam as paixões, os vícios, né, em detrimento das coisas do espírito. Então, é uma mensagem muito bonita, que mostrando, né, que nós temos que combater com toda essa parafernália boa que Deus permite, que a tecnologia nos proporcione, né, aquilo que o Espírito veio fazer, que é a parte moral, né? Ele fala da miséria moral. Nós temos vários momentos na doutrina falando da covardia moral, né? Muitas situações que nós deixamos que os interesses materiais falem mais alto. E não, nós temos que usar a tecnologia para o bem de cada um, sem usar egoisticamente, e também para o bem do próximo, principalmente, né? Aí nós vamos estar dentro daquela mensagem de Jesus, de amar a Deus, amar o próximo e a si mesmo, né, Paulo? É isso aí, Miguel. Eu gostaria de lembrar de uma frase que foi dita no Evangelho segundo o Espiritismo, que todos os espíritas conhecem e repetem de vez em quando. Espíritas, amai-vos, primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo.
O conhecimento e o sentimento são as duas asas com as quais o espírito alça voo. Então, nesse planeta material que nós estamos encarnados num corpo físico, nós precisamos desenvolver tecnologia para a nossa sobrevivência. Desde a descoberta do fogo, há aproximadamente 500 mil anos, que conforme falam os antropólogos, de lá para cá a gente veio evoluindo. Desenvolvimento da roda, que foi importante, e assim foi. O homem veio evoluindo no conhecimento e no sentimento. E como foi dito, ultimamente, no último século e meio, a evolução foi muito grande, e mais recentemente, após a Segunda Guerra, foi muito grande o desenvolvimento. E como foi dito, o desenvolvimento tecnológico nem sempre é acompanhado do desenvolvimento moral. Aliás, ele o precede. O homem se desenvolve primeiro tecnologicamente e depois moralmente. E isso é um fato. Então, nem sempre uma sociedade desenvolvida tecnologicamente é uma sociedade desenvolvida moralmente. E isso nós temos exemplos vários aí pelo mundo afora. Às vezes uma sociedade não tão desenvolvida tecnologicamente já se desenvolveu na parte do sentimento, na parte do espírito. Agora, ambas terão que fazer as duas coisas, porque é necessário que o espírito conheça, porque nós não sabemos ainda qual é a nossa destinação depois que encerrar o nosso ciclo aqui nesse planeta. Mas nós precisamos conhecer, estudar, aprender, e a vida nos enseja isso. Então, o trabalho é uma forma de aperfeiçoamento também. Então, o ócio, não trabalhar, não estudar, não desenvolver, é perder tempo também. Às vezes, Miguel, desculpa, eu falo certas coisas assim. Estudar espiritismo não é só ler livro espírita, minha gente. Tem gente que assim, lê todos os livros espíritas e não vai além disso. Não. Nós precisamos ir além. Até para conhecer outras coisas, você tem que ter contato com elas. Então, quando os espíritos, através de Kardec, nos conclamam a nos instruirmos, isso é no sentido mais amplo que nós possamos imaginar. E até conhecer e desenvolver tecnologia. Através do nosso trabalho, do nosso esforço, isso vai aprimorando o nosso espírito. Eu vejo pelo menos dessa maneira. Então acho muito oportuna essa colocação, né, de trazer essa mensagem da tecnologia, né, e ligar com os ensinamentos espíritas. O que você acha, Miguel? Paulo, você está completamente correto, e eu gostaria de reforçar isso que você diz, de nós lermos outras obras. A última obra publicada por Allan Kardec em 1800, não sei se agora foi final de 1968 ou foi no ano que ele faleceu, que ele falece em março, né? E ele publica o Catálogo Racional, que é uma publicação, né, que ele coloca orientando as casas espíritas, ou centros, os grupos espíritas, na montagem de bibliotecas ou livrarias, né? E ele coloca ali, claro, as obras que ajudaram a formar o seu pensamento de filósofo, de educador, de magnetizador e, claro, de espírita, né? E ele coloca ali as obras espíritas, as obras não espíritas, e numa parte, Paulo, ele coloca ali também as obras que falavam contra o espiritismo, como sendo material de consulta e de estudo dos espíritas. Por que não? Vamos ver se a nossa fé realmente tem a convicção necessária, né? E vamos ler obras e por que eles falam contra o espiritismo. E isso Kardec recomenda de se ter na casa espírita, olha só, sem medo, porque aquele que adquire a convicção dos fundamentos, dos postulados ou dos dogmas espíritas, né, da fundamentação da doutrina espírita, não tem medo de ler nada, né, Paulo? Com certeza. E nós não vamos fugir disso. As duas asinhas terão que crescer necessariamente, nessa ou noutras encarnações. O conhecimento e o sentimento. Por isso que a gente vem inúmeras vezes para cá, para completar, né, o nosso aprendizado. Muito bem, meus amigos, vamos então para o Livro dos Espíritos, nosso livrinho de cabeceira, né, que nós estudamos há quase 3 décadas já.
aqui na Rádio Londrina, sempre que é o nosso programa. Nós estamos na parte 2ª, do capítulo 1, e vamos falar então sobre anjos e demônios. Anjos e demônios. Uma terminologia bastante conhecida, né, dentro do Ocidente, mas mesmo no Oriente ela tem outros nomes, mas o sentido sempre é o mesmo, né? Anjo dá a ideia de um espírito bom, elevado, que ajuda, e demônio é o contrário, dá a ideia de um espírito atrasado, que perturba, que atrasa. Então vamos ver o que o Sr. Allan Kardec questionou os espíritos a esse respeito. Ô Paulo, posso fazer uma interrupção? Claro. Gente, eu até conversando com o Paulo aqui na hora, perguntando, nós tínhamos parado nesse estudo do 2º domingo, que agora é o 3º, né? Que esse mês ficou o 3º, mas provavelmente mês que vem volte para o 2º, né, Paulo? E eu estava aqui consultando o livro dos Espíritos, né, que é a obra básica que nós estamos estudando, né, e também o Evangelho, que eu sempre carrego comigo, e olhei tanto na introdução do Evangelho quanto no índice para ver se encontrava a palavra demônio. E olha que interessante, antes de entrar na questão 128, o que diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, é o desmembramento, o aprofundamento das considerações de Kardec sobre a 3ª parte do Livro dos Espíritos, que nós vamos chegar. Nós estamos na 2ª, né, Paulo? É das leis morais, então sai o Evangelho. Na introdução, quando Kardec fala da teoria de Sócrates e de Platão como próximas ou que fundamentaram a doutrina cristã e também depois a doutrina espírita, olha o que eles dizem rapidinho, um parágrafo só, Paulo, a respeito de demônio. É Kardec dizendo, e os espíritos superiores. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada a má parte, como nos tempos modernos, que foi o que o Paulo falou. Ela hoje tem um sentido pejorativo, que não tinha na antiguidade. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhe transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Pode, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. É isso aí. Então, também temos que deixar claro, né, para aquelas pessoas que nos ouvem, que dentro da doutrina espírita não há a concepção de inferno e nem de demônio como uma ideia corrente que nós temos por aí. Então, dentro do espiritismo, é claro, a gente pode usar o termo, mas não há na nossa concepção demônio como alguns entendem, ou seja, um ser criado exclusivamente para o mal. Isso não existe. E muito menos um lugar onde o espírito eternamente ficará em punição. Então isso não faz parte absolutamente da doutrina dos espíritos. Então vamos lá. O que o Sr. Allan Kardec perguntou na questão de número 128? Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A essa resposta, Kardec alude um comentário que diz assim, a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade, ou seja, na erraticidade no plano espiritual. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio.
tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Bem explicado então, né? Nós só vamos fazer a separação que, apesar de anjo também ser usado para designar algo maléfico, nós vamos tomá-lo para designar algo bom. Então, os seres a que chamamos arcanjos, etc., formam uma categoria especial? Poderiam ter sido criados assim? Não, absolutamente. Tudo isso que a gente coloca numa categoria elevada, seja espírito qual for, é um espírito que chegou lá por seu trabalho, por seu esforço. E aquele que nós colocamos na qualidade, entre aspas, de demônio ou mal, é um que ainda não chegou, que está a caminho. Então o espírito, quanto mais imperfeito ele estaria incluído nessa categoria de demônios. E o espírito, quanto mais evoluído, a gente poderia chamar lá os arcanjos, os serafins, aqueles que chegaram a um alto grau de perfeição, né, da qual a gente até pode pouco compreender. Esses normalmente são espíritos que dirigem grandes comunidades, que dirigem grandes trabalhos, isso a nível cósmico, né, que a gente mal tem condições de compreender também. Muitas vezes sistemas planetários, enfim, eles já passaram pela fieira do progresso, né? Já experimentaram de tudo, então se tornaram mais próximos da perfeição. Isso eles são. Verdade. Nós temos o exemplo, né, Paulo, de Jesus, quando ele fala aqui de espírito puro. Nós acabamos de estudar recentemente a escala espírita, onde apresenta 3 ordens de espírito, e a mais elevada é dos espíritos puros, da qual o representante que nós temos é Jesus, né, o único representante, pelo menos pelas palavras dos espíritos que trabalharam com Allan Kardec. Então, Jesus é o nosso modelo e guia de perfeição relativa, né, porque a perfeição absoluta é Deus, nosso Pai, e aí falta-nos compreensão a respeito disso, né? Mas então é isso, a doutrina espírita entende das conquistas sendo meritórias, né, Paulo? Sempre. Você trabalha para eliminar imperfeições e adquirir virtudes. Porque senão Deus teria que ter criado alguém melhor que outro, e isso fere, né, o princípio da equidade e da parcialidade. Ou seja, Deus é imparcial. E vamos entender que Deus não é simplesmente um ser aqui e acolá dirigindo as pessoas. É algo realmente, conforme nós já falamos, muito difícil de colocar dentro da nossa compreensão. Mas um princípio universal é esse, é o da imparcialidade. Então, se alguém hoje está diferente, é porque fez por merecer, né? E aí vem a pergunta de número 129, que já vem a complementar o que nós estamos falando. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas de modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Não importa o tempo, dentro do infinito o tempo é relativo, né? Não significa absolutamente nada. Todos chegaram, então todos passaram pela fieira do progresso. E aí? A pergunta que vem: eles foram imperfeitos a ponto de cometer crimes? A ponto de cometer atrocidades? Ou simplesmente eles fizeram tudo direitinho? Desde que foram criados, não erraram absolutamente nada. É possível, será, Miguel, acreditar nisso? Sim, não. Kardec diz que alguns espíritos, né, fazem a caminhada em linha reta, porque fizeram as escolhas corretas, as renúncias corretas. Então, não como a maioria, e eu me incluo nisso, não sei você, perdão, é que aí a gente tem que reandar o que já reandou, né? Então, tem que consertar o que fez de errado. Às vezes, Miguel, assim, é bom a gente filosofar um pouco aqui. Será que um espírito que não conheceu a violência, ele pode falar sobre ela? Mas ele, se ele desenvolveu o amor na sua plenitude... Mas como é que se desenvolve o amor? Então, mas você está numa sala, vamos dizer, ela está iluminada. Você chegou na sala, ela está iluminada. Você sai da sala, está iluminada. Você conheceu a escuridão dessa sala? Não. Não, né? Então, porque você só viu a luz, né? Exatamente, mas aí como é que você vai trabalhar a escuridão se você não tem a experiência? Eu particularmente, não quero discordar do Miguel aqui, tá, gente? É só uma colocação, porque
um dos fundamentos do Espiritismo é pensar. Nós temos que pensar. E pensar não é proibido. A gente tem que pensar. Eu particularmente acredito assim que os espíritos passaram por todos os tipos de experiência e superaram. Aí sim, uns mais rápido, outros mais lentamente. Porque eu me prendo numa frase que Jesus falou quando ele disse: vós sois deuses e podereis fazer tanto quanto eu. E ele não excluiu ninguém. Ele não disse, esse aqui vai ser e aquele não. Não. Ele se referiu à humanidade e disse: vós sois deuses e podereis fazer tanto quanto eu. Então, na medida que nós evoluirmos e experimentarmos, o pior dos criminosos, aquela pessoa mais abjeta que vocês conheceram ou que nós conhecemos, não se preocupem. A vida e as leis da natureza têm ferramentas para fazer com que todo mundo, lá no futuro, chegue no caminho que tem que chegar. E vão levar consigo todas essas experiências. E vão poder dizer, não, eu tenho que ser tolerante porque eu experimentei a intolerância. Eu tenho que preservar porque eu já destruí. Ou seja, essa questão da experimentação é fundamental. Ou seja, eu sei, eu conheço, porque não há demérito. Isso faz parte do jogo da vida, do aprendizado. Ou seja, a experiência é tudo. Se você ouve, se você vê, isso não é uma verdade para você. Só é uma verdade para você quando você faz, quando você executa, ou quando você participa de alguma coisa. Quando você se envolve. Isso é um aprendizado seu. Se você está vendo uma outra pessoa fazer, ela fez. É só uma observação sua. Por isso que a gente diz, é muito fácil dar opinião, né, quando os outros estão fazendo. Fazer crítica quando os outros estão fazendo. Vá lá estar no lugar para ver como é diferente. Então, assim, eu acho fundamental o espírito aprender. Miguel, eu coloco, não quero discordar de você. Eu acho assim que todos nós, num dado momento, resvalamos, pisamos na bola e superamos. Nós não chegamos aqui onde nós estamos à toa. Nenhum de nós. E com certeza até chegarmos àquilo que nós entendemos como perfeição, que está muito longe de ser a verdade, teremos que percorrer um caminho imenso ainda. Graças a Deus teremos oportunidades, né? Não, Paulo, é isso sim, eu concordo muito com você. Só que quando Kardec diz que a convicção não se impõe, eu entendo essa frase dele que está no Livro dos Espíritos, né, quando fala da lei de liberdade. Por exemplo, o Espiritismo apresenta uma filosofia espiritualista para todas as pessoas. Claro, a pessoa vai estudar, vai conhecer o Espiritismo e vai desenvolver a sua própria filosofia de vida. O Espiritismo é um barco, né, para ele atravessar um determinado caminho. Exatamente. Quando ele chega do outro lado, ele deixa o barco. O Espiritismo ele não pode ter cercas, né, Miguel? Então eu penso assim, todas as filosofias, elas são importantes para nosso aprendizado. Né? E eu no meu momento, o Paulo no dele, o Cacá no dele, vai pegar essa informação, vai juntar com a informação que ele tem e vai aplicar na sua vida da melhor maneira possível, da maneira que o Paulo acha que deve aplicar, da maneira que eu devo aplicar na minha vida e não na do outro. Né? Muitas vezes a gente quer aplicar nossa filosofia na do outro e não normalmente não funciona, né? Não está certo. Então, gente, e isso que eu penso que o Espiritismo faz com a gente, quando ele traz esse mundo de informações a respeito do mundo espiritual, da criação, das leis de Deus através da moral, com o objetivo de chegar na felicidade, seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual. Né? Quando eu falo assim, quando eu pego uma frase de Paulo, né, que foi um verdadeiro exemplo para todos nós, que era Saulo se transformou em Paulo, né, se converteu, mas ele fez essa proposta, ele que entendeu, né, que ele estava equivocado, que ele tinha escolhido um caminho errado, né, achando que os cristãos não seguiam a lei de Moisés. Né? Eles estavam escolhendo agora, os cristãos, uma lei maior, né? Uma lei muito mais abrangente do que a lei de Moisés. Enfim, mas ele tem uma frase interessante, ele diz assim, né? Que o amor ou o perdão, a gente aí pode colocar qualquer virtude, cobre a multidão de pecados. Né? Então, quando a gente conhece a lei do amor, ela é muito mais abrangente do que vícios, imperfeições, né? Problemas que a gente depara. Então, quando Santo Agostinho também fala, ama e faz o que quiseres. Então, é isso. Então, pode ser que se a gente entrou numa sala que ela sempre ficou acesa, clara, a gente não conhece a escuridão dessa sala. Pode ser que um dia, de alguma maneira, a gente conheça,
mas não precisando passar pela escuridão. Dá para entender isso? Eu acho difícil para a gente que é espírito ainda inferior, que falta compreensão de Deus, né? A gente vai conhecer a Deus através dos seus atributos, falta entender certas coisas, mas é acreditando nisso que a gente vai passar a compreender. Faz sentido, Paulo? Com certeza, com certeza. Eu só vou repetir uma frase que eu já falei acho que umas 1000 vezes nesses anos todos que eu estou no programa, né? A gente não aprende a andar de bicicleta lendo livro, tá? Não tem jeito. Eu vou ler um livro, como andar de bicicleta. Pode ler o livro 1000 vezes. Só tem um jeito de aprender a andar de bicicleta. Suba em cima dela e pedale, né? Então a vida é isso, a vida é experimentação. A gente sabe um pouco de teoria, mas é o dia a dia que vai nos forjar. Vamos adiante, Miguel. Questão de número 130. Então, o senhor Allan Kardec perguntou assim, ó: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados, perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta dos espíritos superiores. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde os tempos. É isso aí. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos aqui nesse planeta evoluindo, certo? E com certeza ficaremos muitas e muitas encarnações por aqui aprendendo. Depois de nos tornarmos, entre aspas, bons, aprendermos sentimento e termos conhecimento, nós migraremos para mundos mais elevados. E lá as tarefas, os trabalhos são outros. Agora vamos imaginar bem longe, bem longe, bem longe, lá na frente, quando nós tivermos assim bastante conhecimento e formos realmente muito bons. Nós podemos receber como tarefa e migrar para um mundo pouco evoluído, e lá nesse mundo nós vamos trabalhar a favor deles, levando conhecimento, levando sentimento, levando amor. Para essas populações mais atrasadas, o que nós seremos? Nós seremos deuses, num sentido assim mais literal. Nós seremos muito evoluídos. É como você chegar numa comunidade de analfabetos e ensiná-los a ler. Uma coisa que é óbvia para você, para eles não é. Então é assim que as coisas se fazem. Então, quando o nosso planeta começou, quando a nossa humanidade começou, nossa civilização começou, já haviam espíritos que tinham atingido os mais elevados graus estavam nos maiores graus de evolução. Então, esses espíritos vistos, né, por aquele povo mais ignorante, eram sim considerados como se tivessem sido criados daquela maneira. É isso que a resposta quis nos dizer. Verdade, Paulo. E aí nos faz lembrar dos exilados de Capela, né, que Kardec inclusive vai fazer um estudo na Revista Espírita a respeito desses espíritos degradados, né, que não acompanharam, olha só, não acompanharam a evolução do orbe materialmente, né? Eles se apegaram à matéria, mas não acompanharam a evolução dos espíritos que estavam naquele orbe e foram degradados para a Terra, que era um planeta mais menos evoluído, vamos assim dizer. Eles vinham com a ciência, vinham com a tecnologia, mas tinham que desenvolver a moralidade. Então chegaram aqui na Terra, foram os egípcios, né? Foram as raças arianas que trouxeram muito conhecimento, os astecas, os incas aqui na América, né? Que até hoje se estuda de como se construíram as pirâmides, que tem um significado muito forte com a astrologia que a gente não consegue ainda entender com a matemática, né? Então eram espíritos muito tecnológicos, muito desenvolvidos na parte do conhecimento, mas que vieram para a Terra para repassar esse conhecimento a outros espíritos que estavam mais atrasados tecnologicamente, mas sobre o amparo de Jesus, que já era o governador da Terra, tinham que desenvolver em si as virtudes que não desenvolveram em Capela. E isso continua acontecendo permanentemente. Como de vez em quando, né, aparece algum gênio, alguma pessoa que realmente traz alguma coisa muito importante para o desenvolvimento. A gente pode citar de cabeça alguns nomes, né? Desde Newton, ou Leonardo da Vinci, ou Einstein,
grandes médicos, grandes pensadores, né, que vêm de tempos em tempos. Eles não são, digamos, originários aqui, eles vêm de outros orbes e passam um período muito curto para trazer algum ensinamento. Porque o universo todo, entre si, ele é solidário. Existe uma solidariedade entre todos os orbes, entre todas as criaturas. E assim como muitas vezes a gente se condói com uma comunidade menos favorecida e vai lá ajudá-los, isso a nível planetário ocorre a mesma coisa. Né? Alguém sente pena da gente, olha, vamos lá dar uma mãozinha para eles evoluir, resolver esse problema e outro. Ou seja, tudo isso está dentro de uma lei natural também, de difícil compreensão, mas é fato, porque muitas vezes você pergunta assim, como é que pode uma pessoa assim do nada ter um pensamento que foge a todo o conhecimento que se tem na época e traz uma coisa tão inovadora? Isso é uma construção desse espírito, ele não foi criado privilegiado, ele estudou, ele aprendeu aquilo e ele trouxe essa tecnologia, esse conhecimento para a gente. E assim, não só a nossa humanidade, mas todas as humanidades vão evoluindo devido a essa solidariedade, né, entre todos os mundos, todos os orbes. Verdade, eu lembrei agora, Paulo, você deve lembrar também, no passado recente, do suco de lagarta da soja, que as pessoas coletavam lagartas no campo para aplicar como um inseticida biológico, né? E essa tecnologia, pessoal, foi desenvolvida por um colega da Embrapa, hoje falecido, Flávio Moscardi, né? E eu lembro que muitas vezes eu saía 7, 8, era estagiário na Embrapa, quando era junto com o Iapara aqui em Londrina, e o Flávio estava lá no laboratório trabalhando diuturnamente para desenvolver isso, né? Uma coisa que beneficiou tanta gente, o meio ambiente, né? Porque economizou os pesticidas químicos, né? Os agroquímicos, né? Pesticida não é o nome, porque usando de acordo não vai ter problema, né? Mas era feito com a própria lagarta contaminada com o vírus, né? E aí você espalhava aquilo na lavoura, para o ambiente era muito bom, né? Então, estou falando disso porque pessoas que dedicaram-se à vida, a pesquisas, né, em laboratórios, para o bem da humanidade. Não é para o bem pessoal, né? É para o bem da humanidade e é isso, né? Você fala, poxa, como é que uma pessoa pode ficar quase 24 horas num laboratório? Fica, quando o ideal dela é superior. Com certeza. Acho que dá tempo para mais uma pergunta. Ixi, essa é grande, hein? É grande, mas nós vamos ler só sem os comentários aí, Miguel. Vamos lá, questão de número 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. E eu, Paulo Riso, particularmente acho que o demônio foi inventado como desculpa. Isso há muito tempo, né? Quando não tinha ninguém pra gente se desculpar ou culpar, dizer assim, eu não sou responsável, aí inventaram o demônio. O demônio é a grande desculpa do ser humano. A grande desculpa. Ele foi inventado justamente para isso. Para a gente poder se safar daquilo que é responsabilidade nossa. Eu não posso culpar o vizinho, não posso culpar meu irmão, não posso culpar um colega, eu tenho que assumir a responsabilidade e eu não quero assumir a minha responsabilidade. Aí eu digo, não, isso é coisa do demônio. Tá bom, aí coitado que não pode se defender, né? Leva toda a culpa. Eu acho que é por aí. Então o demônio não existe, minha gente. Porque se ele existisse, ele teria que ser criado por Deus, que é o único que cria. E aí Deus criar um ser voltado perpetuamente para o mal, um ser que vai ser eternamente desgraçado. Quer dizer, Deus que é todo amor, perfeição e bondade, criar um ser assim, estaria absolutamente fora da conformidade. Então, a doutrina espírita é bem clara nessa pergunta. Não existem demônios no sentido que se dá a palavra. Só isso. Exatamente, né? Como um ser perfeito, né, Paulo? Pode criar seres imperfeitos. Mas os espíritos foram criados simples e ignorantes, tá? Simples e ignorantes, 0 quilômetro. Através do mérito ele vai evoluindo, vai crescendo, vai chegar à perfeição relativa. Claro, é diferente do que criar espíritos maus, né?
Não. Então, o Paulo foi muito taxativo e claro e objetivo, dizendo, para a doutrina espírita, não existe esse demônio como sendo criado como espírito mau, espírito ruim. Não. Deus cria todos iguais, com possibilidade de perfeição, através do trabalho, através da busca. Então, somos filhos do Criador, né, Paulo? Somos colaboradores no desenvolvimento da matéria. O pior dos seres que a gente conhece tem dentro de si uma partícula divina. Ele é filho de Deus, sim, quer você queira, quer não. Não importa em que lugar desse planeta ele esteja ou em qualquer mundo. Deus é onipotente. Isso está bem claro no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre as atribuições do Criador. Onipotente, é o único que cria, não tem dois. E se só tem um que cria, e esse que cria é todo amor, bondade, perfeição e etc., não pode ter criado o mal. Muito menos um ser voltado exclusivamente para o mal. Isso é uma questão de lógica. Então, ou você aceita uma, ou você aceita outra. Eu aceito a primeira. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. E tudo que ele fez é bom, mesmo que a gente não compreenda. E o que os Espíritos dizem aqui, que isso é criação dos homens hipócritas. Quem são esses homens hipócritas? São as humanidades. Aqui, homem, mulher, espírito encarnado, que adota essa postura por interesses pessoais. Né? Não é em benefício da coletividade, porque o correto é o Deus justo e bom, como o Paulo falou, né? Infinitamente perfeito, bom, justo, né? Então toda bondade, todo amor, então aí não cabe a maldade. Mas se foram criados por esses homens hipócritas, temos que tomar cuidado qual é os interesses dessas criações, né, Paulo? Com certeza. Hipocrisia vem de hipócrita, que usa máscara, que tem duas faces, né? Então, hipócrita é isso, aquele que é um jeito, mas se apresenta de outro. Enfim. Bom, minha gente, daqui a pouquinho nós temos a transmissão do programa do Dr. José Antônio Vieira de Paula, que hoje a mensagem que ele traz, o comentário, é sobre a reencarnação da mãe de Chico Xavier. Daqui a pouquinho nós vamos ouvi-la, tá? Então nós já vamos nos despedindo por aqui, para dar tempo de até as 9h30 podermos correr todo o programa. E eu aproveito a oportunidade para despedir-me dos meus ouvintes. Por razões de força maior, este está sendo o meu último programa na Rádio Londrina. Eu só tenho que agradecer tantos anos de audiência, tanto tempo que eu participei aqui, se eu não me engano, já vai para perto de 27 anos, talvez até um pouco mais. Enfim, estamos aqui há bastante tempo, fazendo a leitura do Livro dos Espíritos, estudando, todos os segundos domingos, fora quando for um pneu, ou então a gente perde o horário, né? Daí a gente não consegue vir. Mas fora isso, poucas vezes estivemos sempre aqui. Agradeço o Miguel, né? Que está aqui sempre conosco, a Casa Espírita, o Centro Espírita Allan Kardec, que nos proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui. Enfim, é muita gente para agradecer. A Rádio Londrina, o Cacalo, que está sempre aqui conosco também, enfim. Isso tudo me ajudou muito ao longo desses anos a crescer como pessoa, como espírita, né? Esse trabalho engrandece muito e eu não tenho muitas palavras para dizer quanto eu sou grato, né, por tudo isso, e se pudesse realmente gostaria de continuar, mas a vida às vezes nos leva para outros lados, né, Miguel? Paulo, a gente diz que o programa sempre está aberto ao trabalho no bem, né? Então desejamos a você sucesso, claro, sempre, né? Os comentários seus são muito educativos, muito proveitosos e com certeza continuará os fazendo lá no Movimento Assistencial Espírita, lá em Rolândia, na casa fundada pela família da Dona Luzita Pedroso, né? Nossa querida mentora, hoje no plano espiritual. E aqui no programa nós seguiremos, né, no segundo domingo, nesse tema, né, essa questão. Kardec faz um comentário muito longo, né, fechando o capítulo 1º dessa segunda parte que trata dos espíritos, né, do mundo espírita, e ele vai fazer agora uma síntese de anjos e demônios. Pessoal, o texto é imperdível, né, Paulo? Eu desejo a todos um bom domingo, uma semana de muita luz e nos encontramos o mês que vem. Isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos nós. Olá, amigos. Quando Allan Kardec apresentou a humanidade como um corpo de uma doutrina, dentro de um corpo de uma doutrina,
a visão da reencarnação como uma lei natural, uma lei divina, uma lei de Deus. Por isso não pode ser alterada, não pode ser mudada. Gerou muitos questionamentos na sociedade. Primeiro, que grande parte era materialista. Segundo, porque uma outra parte espiritualista não conseguia conceber a ideia da reencarnação como um fato natural. E um dos questionamentos que levava-se sempre em conta para tentar derrubar a tese da reencarnação era a questão de que a reencarnação era uma forma de romper os laços familiares. Veja, você está aqui, daqui a pouco você reencarna e os seus parentes ficam no mundo espiritual, você vai constituir uma outra família, você vai perder o vínculo com aquelas, por não terem a compreensão da dinâmica na vida, da vida no mundo espiritual, por entenderem que o mundo espiritual não existe relacionamentos como se pudesse fazer afeição, manter afeições, manter o amor no mundo espiritual. Então a tese da existência única, sem que eles percebessem, era muito pior. Então no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Allan Kardec vai colocar nos itens 18, 19, 21, 22, a análise desse texto, dessa visão que é colocada, destruindo essa ideia da existência única, como se fosse a única que respaldasse a ideia dos laços afetivos. Ao contrário, ele prova filosoficamente, teoricamente, que é muito mais fácil romper laços afetivos com uma existência única. Como? Primeiro, quando as almas, diz ele no item 21, 22, quando as almas nascem na visão de quem crê na existência única, elas são feitas no mesmo momento em que o corpo é feito. Então não existe vínculo entre os espíritos que nascem dentro de uma família. Então cada filho que está nascendo não tem ainda existência anterior, então não tem vínculo com ninguém, vai se construir o vínculo naquela existência. E assim que o amor de mãe, amor de pai, amor de avós, amor de irmão começam a ser construídos, a própria crença da existência única destrói com a morte. Porque na hora que vem a morte, vai para o mundo espiritual. Cada doutrina tem uma crença para essa vida depois da morte. Tem a do solitário, tem a de céu e inferno, tem, digamos, ou haja céu, ou haja inferno, e imediatamente você rompe um laço familiar. Porque se alguém evoluiu mais que o outro, vai para o céu, quem não evoluiu vai para o inferno, pronto, ruptura total. Não há mais vínculo. Então, os meus filhos, aqueles que eu amo, se não acompanhar a evolução, não vão poder estar comigo onde eu estou. Veja como Allan Kardec coloca com propriedade, com bom senso, dentro do que ele aprende com os espíritos superiores, nos apresenta com essa doutrina. Veja como é muito mais complexa a visão da existência única. Então, nesses textos, Allan Kardec vai nos colocar no capítulo 21, no capítulo 22, umas questões, umas propostas tão lúcidas, que é impossível não compreender como a reencarnação é muito mais clara para manter os laços afetivos. Em primeiro lugar, a alma já existe antes de vir para o corpo. Então ela já habita o mundo espiritual. Então já pode haver laços afetivos. Então já pode existir um amor entre determinadas criaturas. Eles podem se encontrar na Terra. Ele nos apresenta nos itens 18, 19 desse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos apresenta exatamente essa visão de que as almas no mundo espiritual, elas podem se programar, se reencontrar na Terra, vir na mesma família ou por perto para se encontrarem na caminhada da existência, fortalecendo ainda mais os laços que já existiam. Então ele começa a mostrar que a pré-existência da alma já fortalece os laços afetivos. Por outro lado, quando nasce aqui na Terra, fortalece-se esses laços. Quando desencarna,
mesmo um estando mais evoluído que o outro, em ambientes espirituais diferentes, não se perde esse laço, ao contrário, a lei de amor predomina. E os espíritos que evoluíram mais vão ajudar aqueles que evoluíram menos a prosseguirem, às vezes reencarnam esses que evoluíram menos e esses que já estão mais evoluídos, ou vêm como missionários para ajudar aqueles que eles já amam, fortalecendo ainda mais o laço afetivo, ou ficam no mundo espiritual cuidando, amparando, inspirando, ligado pelos pensamentos aos que estão encarnados na Terra, de maneira que, com a pré-existência da alma, com a encarnação sendo uma reencarnação, com a vida depois da vida espiritual prosseguindo os laços afetivos, se fortalece muito mais esse vínculo entre as pessoas que estão crescendo em amor aqui na existência terrena. Para dar um exemplo disso, nós vamos apresentar para vocês um fato muito bonito que vocês encontram no livro Momentos com Chico Xavier, que é a história da reencarnação da mãe de Chico Xavier. É muito bonito, quem conta essa história é Adelino Silveira, quando ele nos diz, nesse livro editado pela GEP, editado por essa, eu não sei de onde é essa editora, ela vai nos apresentar a seguinte história nesse livro. O Adelino conta que no ano de 1997, a mãezinha de Chico se aproxima dele. Se for mesmo 97, 5 anos depois Chico estaria desencarnando, então ele estava com 87 anos já de idade. Ela se aproxima dizendo o seguinte: hoje, o Adelino conta que quando eles chegaram perto do Chico, o Chico diz para os amigos que estão ali: hoje minha mãe, a Dona Maria João de Deus, que foi a primeira mãezinha do Chico, quando ela desencarnou, só para lembrar um pouquinho a história, Chico estava com 5 anos de idade. Ele era dos filhos mais novos, se não mais novo. Dona Maria João de Deus tinha 9 filhos, tinha bem mais velhos, tanto que já tinha casado, e tinha filhos bem pequenos, que ela, quando percebeu-se muito doente, já começou a distribuir entre os parentes, entre os conhecidos, para cuidarem de seus filhos, enquanto ela estava muito doente. É evidente que ela não sabia que estava para desencarnar. Então, ali naquela história de Chico, quando parte a mãezinha dele, depois de alguns anos, 3 anos mais ou menos, um pouco mais, o pai de Chico, seu João Cândido, casa-se com a Dona Cidália. E a Dona Cidália, um espírito muito amoroso, ela diz para seu João que só se casaria se ele reunisse de novo os filhos. E o Chico vivia aquela época de muito sofrimento, sendo criado por aquela madrinha muito perturbada, que o castigava sempre, né? Fincava garfo no seu abdômen, fazia que lambesse a ferida do seu filho como se fosse uma crença local para curar feridas. E o Chico sofria, rezava, via a mãezinha dele, pedia ajuda, e um dia a mãezinha dele havia dito que ela enviaria um anjo para cuidar dele. E quando surge Dona Cidália na vida do seu João, que eles vão se casar, e ela diz que se casaria se ele reunisse os filhos, a mãe de Chico se apresenta dizendo: esse é o anjo que eu te prometi. Então, e tiveram mais 6 filhos, seu João Cândido com a Dona Cidália. Então ficaram 15 filhos, só que já haviam os que estavam casados. Então, quando Chico está aqui, já lá no finzinho da vida dele, em 1997, quando Adelino tem aquela surpresa com seus amigos, que o Chico fala assim, ele que narra nesse livro Momentos com Chico: hoje minha mãe me apareceu e disse: meu filho, após tantos anos, ela desencarnou em 1915. O Chico nasceu em 1910 e ela desencarnou 5 anos depois do Chico ter nascido. Meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual, formei-me assistente social. Olha, ela nesses anos no mundo espiritual, 70 anos de mundo espiritual que ela já tinha, ela se formou assistente social no mundo espiritual. Venho me despedir e dizer que não vou mais aparecer para você. Aí o Chico, veja, aquele senhor já, né? Mas a senhora vai me abandonar? Filho é sempre filho, né? Mãe é sempre mãe, quando construída nesses laços de amor muito fraterno, muito profundo.
Não, meu filho, imagine você que seu pai precisa reencarnar. E ele disse que só reencarnaria se eu fosse mulher dele de novo. Então você veja bem, ele foi convencido a reencarnar, o pai do Chico, sinal que não estava num grau de evolução muito ainda boa, né, a ponto de participar mais positivamente para pedir o socorro da primeira ex-esposa, né, da vida que ele tinha vivido na Terra. Ele desencarnou, seu João Cândido, em 1960. Já bem, fazia pouco tempo, faziam 17 anos que ele estava desencarnado. Aí quando ela soube que ela então já entrou na programação, que ela aceitou reencarnar para se casar com o seu ex-marido, pai de Chico, né? Ela diz assim: eu fui falar com Cidália, né, sua segunda mãe, que criou vocês com tanto carinho e jamais fez diferença entre os meus filhos e os filhos dela. Olha como que ela fala de Cidália. Ela contou-me que também precisava voltar à Terra. Então eu lhe disse: Cidália, você foi tão boa por meus filhos, fez tantos sacrifícios por eles, suportou tantas humilhações. Eu nunca me esqueci quando você disse ao João Cândido que só se casaria com ele se fosse buscar meus filhos que estavam espalhados por várias casas para que você os criasse. E desde minha decisão de voltar ao corpo, eu tenho refletido sobre tudo isso, né? Ela vai ter que reencarnar, vai casar de novo com o João, sabe que a Cidália precisa reencarnar, então ela tem refletido muito e venho perguntar-lhe: você aceitaria nascer como a nossa primeira filha? Olha que carinho, olha o laço afetivo, veja como se constrói e não se perde com a reencarnação, que é o nosso tema. A reencarnação, ao contrário, fortalece os laços. Ela não conheceu Cidália, porque quando ela desencarnou, o seu João conheceu, casou com ela, ela não é da encarnação da época de Cidália. No entanto, olha o carinho, olha o laço afetivo se construindo, e ainda pede para ser para a filha. Vai fortalecer ser sua filha, vai fortalecer muito mais esse laço afetivo. Abraçamos-nos, ela contando para Chico, e choramos muito, e Chico contando para os amigos. Quando me despedi dela, perguntei-lhe: Cidália, há alguma coisa que eu possa fazer por você quando eu for sua mãe? E ela me disse: Dona Maria, eu sempre tive muita inclinação para a música e não pude me aproximar de um instrumento, eu sempre amei o piano. Pois bem, minha filha, eu vou imprimir no meu coração um desejo para que a minha primeira filha venha com inclinação para a música. Olha que interessante. Jesus há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano. E a essa altura da narrativa, o Chico já estava banhado em lágrimas, nós também, falando Adelino, né, e eu também aqui já muito emocionado, mas continuou Dona Maria a falar: seu pai vai reencarnar agora em 1997. Vou ficar junto dele nesses próximos 3 anos e vou renascer nos primeiros meses do ano 2000. Isso já faz 21 anos. Se eles estão reencarnados, ele está com 24, ela com 21, pode até já estar casados. Aí o Chico pergunta a ela: mas mãe, a senhora já sofreu tanto e vai renascer para ser esposa e mãe novamente? Quer dizer, já sofreu tanto na luta terrena, né? E o que ela responde? São os sacrifícios do amor. Ela amava o João Cândido. Então, aí está a resposta. A reencarnação não só não rompe os laços afetivos, mas fortalece, cria novos laços, os fortalece, e assim a reencarnação passa a ser uma das mais belas leis de misericórdia e de amor de Deus para com seus filhos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.